Olá, boa noite. Vamos começar nosso encontro sobre os gatos, os tutores e a comunicação entre eles, né? Porque esses animaizinhos são fantásticos. Que bom, Carla Regina, que você já está aí, e outras pessoas, Ivani. Boa noite a todas, ou todos, não sei. Vamos aguardar agora só a Caroline Klug, a formanda em medicina veterinária. Boa noite. E as demais, olha a Klug aqui chegando. Caroline chegando. Vamos lá, Patrícia Terra já está aí. Que bom, Patrícia. Que a Caroline consiga entrar ao vivo agora conosco. Está dizendo que eu vou ter que precisar de um ao vivo. Eu não sei, Caroline, por que você não está conseguindo entrar. Porque eu estou enviando que você precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Tenta sair e ver essa versão recente aí que você está precisando. Doutora Levi, boa noite. Laci, boa noite. Que saudade. Oi, gente, tão bom ver vocês aqui. É pena a gente não poder estar se vendo. Mas olha, uma surpresa, a partir de quarta-feira nós vamos poder pelo YouTube nos ver, conversarmos mais. Regina Cali, que terapias, boa noite a todos. Deve ser a Munira que ela está tentando. Tomara que ela consiga. Instagram inventando modas novas, atualizações. Udi Silva, desculpe, mas eu não sei quem é, mas deve ser gente amiga, boa noite. Se não é, passou a ser amiga. Nós já estamos só aguardando a Carolina Burato, boa noite. Para nós começarmos esse nosso bate-papo sobre os gatinhos, os tutores e a comunicação entre eles. Vai ser animada a noite. Então vamos esperar um pouquinho mais só. Quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli Rocha, instrutora master de Theta Healing. E justamente porque o Theta Healing trata de animais. Hudson Silva, boa noite. Como a gente pode tratar os animaizinhos com Theta Healing, é que é muito interessante esse bate-papo com a Caroline Klug. Giovana aí, parabéns, Giovana, por ter conseguido chegar. Né? Caroline Klug tem experiência de trabalhar com Theta Healing, com os gatinhos e com os tutores. E ela vai nos contar essas novidades todas, né? Como é que é isso? Como é que esse animalzinho tão especial, né? Tem animais, alguns são pequenininhos, outros são imensos, grandões, né? Então isso é muito interessante. Então, só para quem ainda não me conhece, eu como praticante de Theta Healing, eu iniciei em novembro de 2011. E me empolguei com essa técnica porque ela é feita através do Criador de tudo que é. Agora ela vai conseguir. O Criador é que faz todas as curas, porque Theta Healing significa Theta, letra grega Theta ou alma, e Healing cura. Então, Theta Healing também é cura da alma.
Eu estava aqui conversando um pouquinho com eles, Caroline, boa noite, sobre o que é Theta Healing, né? Porque Ah, tem gente que talvez não conheça. Estava sim. explicando para eles que eu comecei como praticante em novembro de 2011 e em novembro de 2014 que eu me tornei instrutora de Theta Healing. E agora você pode então se apresentar um pouquinho. Eu já falei que você é formanda da medicina veterinária e que você tem prática em trabalhar com Theta Healing, os tutores e os gatinhos também, além de outros animais. Sim, boa noite a todos. Eu peço desculpa um pouco pela minha voz, eu estou um pouco rouca, mas acho que vai dar tudo certo. Estou tomando um chazinho aqui. É Então, eu sou bom. Caroline Krug, eu sou Teta Healer já há 7 anos, trabalho com seres humanos e com cães e gatos. Sou formanda em medicina veterinária, me formo esse ano, né? E então a minha prática do Theta Healing com os animais já vem desde o começo da universidade, quando eu entrei lá, já comecei a partir do primeiro ano a fazer as práticas no ambulatório de acupuntura, que na verdade são desenvolvidas outras técnicas de medicina integrativa, né? E aí a gente começou a fazer os atendimentos lá. Quem me convidou para participar lá foi a professora Maria Aparecida, que é a coordenadora da pós em acupuntura, né? E aí a gente começou já a fazer esses atendimentos nos animais lá, então desde lá eu estou fazendo. Que bom. Então vamos pedir ao pessoal que está aqui já, essas pessoas, que comecem a mandar a hashtag Poder dos Gatos para os amigos no direct, que é, né, nesse aviãozinho aí do lado, que é Isso. para, ou setinha, como vocês quiserem chamar, que é para os amigos virem conversar conosco, mesmo aqueles amigos que não têm gato, mas gostam ou não de animais, porque isso é muito importante, né? Com Então, certeza. Caroline, hoje que você tem mais experiência no Teta Healing, o que você tem refletido mais sobre os animais e os tutores? Bom, os animais, eles trazem para os tutores muita reflexão em relação ao que está acontecendo no momento da vida deles, né? Então, muitas vezes os animais refletem as doenças que os tutores apresentam, podem ser doenças físicas, podem ser doenças emocionais, né, psicológicas, e aí os animais também começam a expressar esse tipo de comportamento, né? E os gatos, que é o nosso assunto de hoje, né? Em particular, muito mais, porque eles têm uma sensibilidade muito grande em função da espécie deles, né? Então é uma espécie diferente de animal que tem, por ter essa sensibilidade, eles acabam expressando muito mais, com muito mais força essa questão emocional por mudanças ambientais ou mudanças emocionais mesmo do tutor, mínimas que forem, sabe? Então eles acabam mostrando muito mais esse comportamento dessa forma. Então pode ser uma mudança mínima, até mesmo mudança de ambiente, eles demonstram muito mais forte. E você, por exemplo, consegue, logo assim que o gatinho chega, como é que você faz para que ele se acalme, por exemplo, e permita que você faça o exame físico nele? Uhum. Então, o gato, como eu falei, pelo fato dele ser mais sensível, o terapeuta em si, ou a pessoa que vai tratar com ele, tem que ter essa sensibilidade, porque ele entende até mesmo o que você está pensando. Então, ele é um animal muito especial por isso, né? Ele é um animal tido como místico desde a antiguidade, também é considerado um animal que é guardião dos seres humanos, né? E então por isso ele acaba tendo essa capacidade, vamos assim dizer, de ler até o teu pensamento. Então ele consegue interpretar aquilo que você está sentindo, se você está irritada, se você está mais tranquila, né? Então vamos dizer assim, como terapeuta, você tem que estar numa vibração muito mais sutil para você chegar com os gatos e tentar manipular, né?
Então, por exemplo, num atendimento de Theta Healing, você já tem que ir com essa energia, já pensando que você vai atender aquele animal, que se trata de um gato, e que ele tem que sentir que você está na mesma vibração mental que ele. Então, você já entra na frequência mental. Dentro do Theta Healing, nós temos ferramentas possíveis de fazer isso, né? Então, já é possível que seja feito isso no momento que o animal entra na sala. E até mesmo nos estágios que eu faço também, quando vem gato pra gente, é sempre aquela incerteza, né? Se o gato vai ser agressivo ou se ele é mais tranquilo. E aí, o que você tem que fazer é realmente tranquilizar a mente para que ele sinta, para que ele entre nessa frequência e saiba que ele vai ser bem atendido. Porque o gato, em particular, ele se estressa muito no momento de uma consulta, no momento dele estar fazendo um exame mesmo, né? Qualquer exame. E esse estresse tira ele completamente da situação normal dele, do emocional dele, né? Você me diz uma coisa, o estresse dele é por ele ter saído de casa, ter sido levado por um ambiente estranho, e ele, por exemplo, nós quando fazemos o Theta Healing numa pessoa, no humano, a gente sempre pede permissão. E quando é feito um tratamento Theta Healing com um gatinho, como é que é feito isso? É feito igual também, Sueli, como na live dos cães, né, dos animais em geral a gente falou. Então, o terapeuta ele sempre vai pedir uma permissão para um ser superior, que é chamado eu superior do animal. Então, vai fazer a mesma coisa. Esse eu superior é um ser que responde pelos animais aqui na face da Terra, né? Como se fosse um anjo da guarda. Então, esse anjo da guarda ele vai dar permissão para que você faça as limpezas das crenças, as limpezas dos medos, dos traumas daquele animal. Da mesma forma como foi explicado lá naquela outra live, as outras pessoas que não estavam aqui, então eu vou explicar rapidinho, né? Então, nós como terapeutas Theta Healer, nós pedimos autorização a esse eu superior, e esse eu superior, ele vai permitir que aquela limpeza seja realizada, aquela mudança de crença, do trauma do animal, ou ele pode também não permitir. Se não for permitido, aí no momento que esse animal estiver preparado psicologicamente, emocionalmente, ele vai Cortou, receber. infelizmente cortou. Se nesse não for permitido, Se não for permitido, o eu superior vai enviar para esse animal no momento que ele estiver preparado. ok. Então, E ele se estressa em mudança de local ou isso independe? exato. O gato, por ele ser. Eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar já. Ele é um animal que é considerado uma presa, né? O pequeno felino, ele é uma presa. Então, para ele, qualquer mudança de ambiente, qualquer saiu do ambiente dele, de casa, que ele está acostumado, ele se assusta, ele se estressa muito. Ele se estressa muito com barulhos também, muito altos, né? Com luz muito forte, com movimentos muito fortes e muito rápidos. Então, para ele, tudo isso é um ambiente muito assustador, porque ele acha que ele está em perigo, né? Então, ele sair de casa, mesmo que ele vá numa caixinha, que é a caixinha de transporte, entrar num ambiente estranho, ser manipulado por pessoas diferentes, isso para ele é extremamente estressante, né? Então, tanto é que existe hoje uma técnica de tratamento com os gatos que é chamada cat friendly. Então, é uma forma amiga, né, de tratar os gatos. E essa técnica, ela foi justamente desenvolvida para que o gato tenha menos estresse nesse manejo lá no momento de um exame clínico, de um exame físico, de um exame laboratorial qualquer, né? Então, a técnica do Theta Healing, ela pode ser considerada dentro de uma técnica de cat friendly, porque você está levando para o animal essa tranquilização, vamos dizer assim, essa vibração mental, para que ele compreenda o que está acontecendo com ele e não se estresse tão facilmente. Ok, vamos pedir mais um pouquinho para as pessoas botarem ali
o aviãozinho, hashtag o poder do gato envie para os amigos, para chamar os amigos, né? Que poder, Bom, e né? Que você, poder. logo que você foi para lá, você disse que já começou a trabalhar, quando você chegou na faculdade, já começou a trabalhar com o Teta Healing lá. Mas quando é Sim. que você começou a atender e o que que você considera importante as pessoas que estão aqui saberem assim, quando é que um Teta Healer pode começar a atender uma outra pessoa ou um animalzinho? Eu comecei a atender já em seguida que eu fiz o curso com você, né? Foi minha instrutora. Então você acabou nos propiciando de fazer os atendimentos toda semana, né? Eram atendimentos semanais e eu ia semanalmente sem falta, né? Ao longo desses 7 anos eu fui sempre. E isso acabou me trazendo muita experiência e segurança, né? Para que eu pudesse, a partir desse momento, começar a atender, começar a ter segurança realmente da técnica de aplicar com seres humanos e aí depois com os animais, né? Então, mas lá quando eu entrei na faculdade já faziam 3 anos, 3 anos que eu já estava com a técnica em seres humanos e com os meus animais em casa, né? É, porque o povo talvez não saiba que você tem agora 16 cachorros, né? E dois 16 gatinhos. gatos. Olha, a Isso. Dora está perguntando o seguinte: minha enteada tem um gato que é muito arisca, arranha. Ela Hum. foi adotada. Você aconselha alguma coisa? Qual é a sua experiência em relação a isso? Aí entra naquela parte onde o tutor desenvolve o interesse em realmente querer se comunicar, entre aspas, né, com o animal. Então, não se sabe o histórico dele, né? Não se sabe da onde ele veio, o que que ele, enfim, o que que ele So- passou pela vida dele, né? Mas o que que o tutor pode fazer, pensando dentro de uma ferramenta do Theta Healing, seria ele se comunicar com esse eu superior do animal, mesmo que ele não saiba, que ele não conheça a técnica, né? Mas o que que ele vai fazer? Ele vai pedir permissão para que esse animal entenda que ele está agora num novo ambiente, entenda que a intenção deles é fazer o bem para esse animal. E principalmente aí entrariam também técnicas, vamos dizer assim, mais talvez até comportamental, que o tutor pode dar uma olhada na internet, por exemplo, como lidar com um gato que está arranhando. O que que ele vai fazer? A princípio, ele pode entrar com comida, vai dando comidinha, vai acariciando, ele pode fazer com as próprias mãos e fazendo o gatinho sentir que aquele carinho para ele vai fazer bem, mas tem que ir aos poucos, Sueli, porque o gato, ele não é que nem o cachorro. Então, o cachorro, ele permite tudo, ele permite que você, enfim, que você brinque, que você mande, que você grite, que você faça qualquer coisa com ele. O gato, não. Então, isso é uma coisa que o tutor de gato, principalmente quem tem gato e quem tem cachorro ao mesmo tempo, ele consegue perceber muita diferença entre um e outro, né? Então, os gatos, eles são muito mais, mandam neles mesmos do que o cachorro. São Então, mais independentes. eles são mais independentes, aham. Você não pode mandar no gato, você não pode gritar de forma alguma com o gato, porque o gato não vai gostar. Então, o que que ela pode fazer, esse gatinho que está arranhando? Vai fazendo ele se acostumar com ela, né? Com a família, vai fazendo ele entender tudo isso. No caso, no Theta Healing, teriam algumas ferramentas que a gente poderia utilizar para fazer uma limpeza lá do que aconteceu com ele, que não se sabe o que foi, né? Mas dentro dessa história de que ele veio de um abandono, talvez, né? Se ela acabou adotando, Você para que acha, daí você isso. acha que dentro do Teta Healing fazer o amor incondicional no ventre da mamãe da gatinha seria bom? Poderia, com certeza, pode ser feito.
Viu, Ele vai gente? Isso aí a gente aprende no DNA avançado, que aí também pode aplicar nos animais. Bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Eu pensei agora. tem várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Eu mesma tive uma das minhas gatinhas, ela era bem arisca, assim, né? E eu não conseguia lidar com ela, eu só deixava comida para ela e ela comia e ela não chegava perto. E aí eu fui amansando, né, entre aspas, ela com comida e ela demorou 3 meses para deixar eu encostar a mão nela, sabe? Mas é um trabalho assim de mental mesmo, é mental, é E de vibração, persistência, né? com certeza, persistência mesmo. Mas aí depois que ela desenvolve esse amor, assim, é fantástico. Aí é uma recíproca muito grande, muito legal. É, porque isso é bem interessante. Bom, boa noite a quem chegou depois. Vão, por favor, mandando hashtag Poder dos Gatos, né? E é bem interessante isso, saber que há mais técnicas, né, ferramentas dentro da técnica Isso. Theta Healing que pode ajudar os gatinhos, né? Com Agora, certeza. quando, por exemplo, eu tenho uma amiga que eram dois gatinhos, um morreu. Algumas pessoas dizem que os gatos não gostam de viver sozinhos, que no mínimo tem que ser dois. Mas eu, Sim. quando era novinha e criança, eu sabia de muita gente que só tinha um gatinho e o gatinho era super feliz. Eu tive até o ano de 2018 uma manicure que também tinha uma gatinha e vivia super bem. Então, isso é verdade ou é mito? Assim, os gatos, eles não são tão acostumados a viver em matilha como os cães, né? Isso vem lá da história do passado dos gatos, dos ancestrais deles, né? Então, os ancestrais dos gatos são os felinos, os grandes felinos selvagens, né? E eles não são presas, eles são predadores. Então eles têm que correr atrás da presa. Só que eles não eram acostumados a viver em matilha como os cães. Então o que acontece numa matilha? Os cães já são acostumados a ser guiados por um superior, né? E esse superior é quem vai dar o comando da matilha para onde eles vão, e eles são acostumados a viver naquela família. Os gatos já são mais, têm o comportamento independente porque eles eram solitários. Então, lógico, eles tinham suas famílias, né? Mas o comportamento deles vem dessa ancestralidade de serem seres mais independentes por viverem solitários. Mas hoje em dia, veja uma coisa, é curiosa, né? Os cães, eles foram domesticados há 50 mil anos aproximadamente, e os gatos há 8 mil anos. Então acontece uma diferença aí de domesticação também em relação a isso, né? E o gato ele está evoluindo para ele chegar um dia, de repente, talvez ser como um cão, né? Até a gente vê vários vídeos na internet de leões que são domesticados, onça, tigre, esses animais que a gente jamais imaginou abraçando um ser humano. Então, está acontecendo uma evolução aí com os gatos também. Mas a questão lá de viver em um, viver em dois, eu vou falar bem a verdade por minha experiência, assim. Eu tenho duas gatas, mas elas não se encontram. Elas vivem independentes. Elas não porque eu não coloquei as duas juntas, né? Deixa elas separadas lá, cada uma no seu cantinho. Elas vivem bem, elas vivem tranquilas. Eu conheço várias pessoas também que tem um gato e que vive tranquilo. Só que tem uma relação aí também sobre eles ficarem muito tempo sozinhos, né? Em casa, sem o tutor. Então, vem agora novamente a questão da domesticação. Os gatos, eles foram sendo domesticados e hoje eles já são mais dependentes dos tutores, dependentes principalmente da comida, né? Comida e água, porque eles não saem mais para caçar. Hoje, o ambiente perfeito para um gato, se você quiser que ele viva muito tempo com saúde, é dentro de casa. Então, ele não vai sair para a rua para caçar rato, para caçar passarinho. Então, tem muito, muito a ver isso, assim, tem quantas pessoas em casa, quanto tempo esse tutor passa em casa, né? Aí, se for para deixar o animal sozinho em casa, realmente vai ficar muito solitário para ele, né?
e ele começa até a desenvolver um estresse também. Tem tutores, inclusive, quando trabalham fora, né? Tem os brinquedos, tem a Gilce que está aqui, ela põe uma opção de brinquedos, ela abria as gavetas do móvel. Um dia eu fui na casa dela, estavam as gavetas abertas para eles subirem, tem prateleiras, né? E aí os gatos não Uhum. ficam também tão a nível humano, né? Só chão. Sim, Tem uma pessoa aqui que é Vetmec Diagnóstico, que ela deve ser conhecida a sua. Ela pergunta o sim. seguinte: energeticamente versus patologias. Como o Uhum. Teta pode ajudar na somatização das doenças emocionais, como se fosse um SOS dos Uhum. humanos? É, o que vai ter que ser analisado aí é exatamente aonde que está havendo essa interferência, né? Vamos dizer, interferência entre humanos e os animais, o que, que o ser humano está exatamente trazendo para esse gato de doença, porque as doenças são psicossomáticas. E vamos falar assim, como o Theta Healing é uma técnica quântica, né? Ela está tratando quanticamente todas as doenças. E são doenças psicológicas, emocionais, mentais e até físicas também. Porque a doença física, ela é um resultado de um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio, ele está localizado no nosso campo energético, né? No nosso campo áurico, que são os nossos corpos que protegem o nosso corpo. Então, quando esses corpos eles estão em desequilíbrio, eles estão sendo atacados energeticamente, eles vão acabar sendo perfurados, né, entre aspas, mas eles são perfurados por essa fragilidade desses corpos energéticos e vai acabar atingindo o corpo físico. Então tá, baseado nessa informação, os animais também sofrem esse tipo de influência. Então, como é que a gente vai fazer? O ser humano está tendo um desequilíbrio emocional, psicológico, qualquer que seja, aquele animal também vai receber esse desequilíbrio. Então, o Theta Healing ele vai fazer um reequilíbrio de todas essas, inclusive de todas essas camadas, vai fazer a limpeza das crenças também, a limpeza dos medos, a limpeza de todas essas questões emocionais. Fazendo a limpeza das questões emocionais, automaticamente vai estar fazendo a limpeza vibracional também, né? E aí, fazendo todo esse tipo de equilíbrio no corpo, nos corpos etéricos, você já está trazendo o equilíbrio para o corpo físico. Então, eu não sei, imagino que seja isso que Que a a Mel tenha pessoa perguntado. queria saber, né? É, Agora, por então, exemplo, se um gatinho de repente começa a apresentar um comportamento assustado, de uhum, fugir, de se esconder, corre atrás da cauda, tem miados estranhos, alucinações, espasmos musculares na região lombar, midríase sem causa. Como é uhum. que você trabalha isso lá no ambulatório? Esse é um tipo de doença, é uma síndrome, né, chamada hiperestesia felina. Nós atendemos bastante lá no laboratório esses casos, porque na verdade é uma síndrome que não tem muita explicação. Então, os gatos começam a apresentar isso de uma hora para outra, e como diagnóstico não tem assim uma especificidade, sabe? Começa a dar medicamentos mais calmantes, medicamentos até neurológicos também para acalmar algum tipo de dor que tenha nessa região lombar ali, né? Porque não se sabe ao certo o que é que está acontecendo, mas o animal começa de uma hora para outra a mudar esse comportamento e ele começa realmente a se esconder, não quer mais contato com o tutor, fica amedrontado, foge, né? Então, o que que a gente fez, o que que a gente faz lá no ambulatório? Foram alguns casos que chegaram, a primeira coisa já foi direto para a sessão de Theta Healing. Eram animais que, mesmo com a medicação, eles não estavam tendo resultados. E aí, depois da primeira sessão de Theta Healing, já o tutor já mandava as fotos do animal em cima do sofá na mesma noite que ele foi atendido, sabe? Então foram vários casos
E assim, a gente receber essa informação é extremamente tranquilizadora, né? Já no momento que ele sai da sessão, ele já sai calmo, ele já sai tranquilo, você já pode passar a mão nele. Então, é uma doença que acontece com os felinos que, apesar de não ter explicação, ela é de cunho é, emocional, de cunho vibracional, vamos dizer assim, porque geralmente ela está ligada a alguma mudança que aconteceu na vida do tutor, naquela semana, naquele dia ou um mês atrás, ou ainda no ambiente onde ele mora. Chegou um animalzinho novo em casa, ou às vezes morreu um outro animalzinho que era companheiro daquele gato, né? Então são mudanças que muitas vezes para a gente, né, não tem nada a ver assim, mas eles, por serem seres tão elevados, com essa sensibilidade tão elevada, tão presente, eles sentem e eles começam a apresentar coisas desse tipo, né? E aí, o tutor, você trabalha logo junto ou não? Sim, é trabalhado junto com o animal. Sempre, Ah, isso é sempre. interessante. Porque ele vai responder pelo animal por tudo que for dado permissão para ele, né? E por que os gatos são mais ariscos e independentes? Você já falou um pouquinho pela diferenciação, mas vamos E, retomar isso, né? Porque tem gente que chegou depois e não ouviu. aham. Então, por que é que os gatos são mais ariscos e independentes do que um cão? E o tutor que tem cães e gatos, como é que deve agir ao tratar cada tipo de animal? Então, voltando a falar lá da questão da independência, né? Eles são seres independentes mesmo, por causa daquela questão da ancestralidade, é, mas também dá para relacionar em relação a essa dominância que eles têm, essa autoridade, né? Porque de certa forma eles são seres mais autoritários, porque você faz aquilo que ele deixa fazer. E você não faz com ele o que você faz com o cachorro, né? Então o gato ele permite que você brinque com ele permite que você pegue, ele permite que você passe a mão, que você tire ele de um lugar e coloque no outro lugar. Então, se ele não quiser te deixar, ele não vai deixar, tá? Então, essa independência dele faz com que ele seja um animal mais, né, com a sua autoestima muito grande, também porque ele tem realmente um poder físico também de conquistar aquilo que ele quer, de pegar uma presa, porque ele tem garras muito fortes, ele tem dentes muito fortes. Então ele sabe do poder que ele tem físico e emocional, né? Com Os essa gatos realmente sabem o poder, né, que eles têm, né? isso. Cortou. Então, na parte de independência, uma coisa também que é bem interessante é que eles têm toda a parte do asseio deles, de limpeza, a comida, né? As fezes, a urina também. Tudo isso para eles é muito tranquilo de lidar, porque para eles é diferente do cão, né? Então isso traz esse conceito de independência, de que o gato é independente, o gato mas ele é dessa maneira, ele é muito sutil. Até quando ele vem pedir comida, até quando ele vem pedir carinho, ou quando ele demonstra que ele tá percebendo alguma mudança no ambiente, alguma mudança que você não percebeu, né? Se você for um tutor atento, uma pessoa que está realmente percebendo tudo isso, vai conseguir sentir que ele está mudando. Então, mas a questão da independência é mais ou menos isso, assim, Sueli. É muito relativo, sabe? Tem alguns gatos que são bem apegados, que são muito dependentes do tutor. Aí é uma relação muito próxima entre tutor e gato também. Eu creio, Depende assim, também. você falando disso, né, de que eles têm autoestima, então é bom ter quem não tem uma autoestima elevada, Exatamente. se permite tudo, de aprender com os gatinhos que nem tudo se permite, né? Agora, a Doris Perfeito. colocou o seguinte, que ela foi à casa de uma amiga que tem dois gatos tranquilos, mas que não chegam perto das pessoas. Quando ela chegou lá,
eles ficaram, mencionou. Então, ela pergunta assim, o que significa isso? Novamente caiu aí, está desconectando e conectando. Começou a chover? Tá me ouvindo? Estou. Tá, deu uma travada aqui também. Então tá, quando ela chegou, eles ficaram se esfregando, né? Então, assim, a questão dos gatos é aquilo ali que a gente estava comentando. Quando você tem até a questão mental, quando você está com uma mente mais tranquila, ou, por exemplo, uma mente mais irritada, uma pessoa que é braba, que é sempre muito encrenqueira, ou ainda também espíritos obsessores. São situações que o gato ele vai sentir como uma irritabilidade. Então ele sente, porque o gato ele tem uma energia chamada prana, que é essa energia vital que rege, que nos rege também, né? Rege todos os seres vivos. Mas o gato ele tem energia prana extremamente grande, então ela é muito maior do que a gente pode até sentir e imaginar. Então, o que acontece? Por ele ter toda essa energia ao seu redor, quando alguém chega com uma questão muito irritativa, uma pessoa muito agressiva, ou ainda uma pessoa que no mental está com maus pensamentos, uma má índole, ou não gosta de gato, não gosta, não tolera, tem medo, o gato não vai se aproximar. Ou, ainda, na pior das hipóteses, pode acontecer de ele atacar, né? Então acontece isso também. E no caso aí que a Doris falou, provavelmente ela estava com uma energia melhor, né? Uma energia mais sensível, ou ela ainda pode gostar do animal e o animal percebe isso, né? Então ele chega perto, ele vai querer ficar perto da pessoa. Tem algumas pessoas que dizem que o animal, quando ele vem se esfregar na perna, é porque ele está limpando uma energia ruim. Na verdade, não é que ele está limpando. Como ele tem toda essa energia prana muito forte, ele tem que dividir isso com uma, vamos dizer assim, quando você tem muito, você quer dividir porque aquilo é muito, né? Então, ele quer dividir com aquela região, aquele local que está energeticamente afetado, né? Tá com um buraco ali. Então, ele Ah, por isso vai. é que um doente ele trepa exatamente em cima daquele local? Exatamente, é isso mesmo. Porque as pessoas que têm uma doença, né? Essa doença, como eu estava comentando ali, ela é um furo, né? Um furo entre aspas, né, nesses corpos energéticos, e esse furo está levando até o corpo físico um desequilíbrio emocional. Então, aí formou essa doença. A doença é um desequilíbrio vibracional, né? Ela é um desequilíbrio vibracional que tornou-se física. Então ele chega naquela região, ele vai transmutar essa energia que estava negativa, ele vai transmutar e vai permitir que aquilo lá comece a ficar mais positivo mesmo. Então, Agora no vamos caso de. falar um pouquinho sobre um animal que morreu. Como é Uhum. que o dono, o tutor, eu ainda estou com o dono na cabeça, perdão. O tutor, que tem um outro animalzinho, deve lidar com esse animalzinho que Se continuou morreu, vivo na casa. se morreu um animal, né? É, assim, O você gatinho, quer. né? Tem dois, um morre e o outro fica vivo. Como é que o Uhum. tutor lida com esse que ficou vivo? Você quer saber dentro do Theta Healing? É, Ou. dentro do Tá. Teta Healing. Dentro do Theta Healing, a gente viria trazer um entendimento para ele, né? Para esse animal, para que ele entenda que aquela separação física, né, era necessária acontecer. Então a gente traz são os chamados downloads, né? Downloads de entendimento, download de aceitação, download de clareza, para que ele possa entender o que está acontecendo na vida dele. Então, por que aquele companheiro dele partiu? Por que teve que partir? Vamos dizer que se o tutor tiver esse entendimento, né, tiver o conhecimento do Theta Healing, ele pode fazer, lógico, né? Mas senão ele pode procurar um terapeuta para que seja feito isso. E
ou se ele não quiser fazer, ele pode entrar em contato com o eu superior mesmo do animal e tentar trazer esse entendimento, porque o luto vai acontecer, o luto é normal entre animais também. Então, Ah, interessante isso. E como é que é o luto entre, por exemplo, desse gatinho que ficou? Qual é o ele, comportamento que ele pode ter? ele vai apresentar à primeira vista uma tristeza, uma depressão, uma apatia. Ele pode não comer mais, ele pode entrar num processo de anorexia, né, onde ele vai perder muito peso. Ele não vai mais brincar, ele vai se esconder, ele vai ficar. É todo um processo como se fosse uma pessoa em depressão mesmo. Então, ele não quer mais continuar aquela vida, né, que ele tinha. Então, até interessante, Sueli, você comentar isso. Lá na faculdade, nós atendemos o caso de uma gatinha que ela tinha 20 anos e ela era, a tutora dela morreu, né? E quem levava a gatinha lá pra gente, que chegou levando, foram os pais da tutora, que daí a gata acabou ficando com ela, né? E daí quando ela chegou lá, ela estava completamente assim, com falta de ar, ela desenvolveu uma asma e a mãe da moça que morreu, ela estava, né, muito triste, muito abalada, ainda tinha sido meio recente. E o pai também, mas os dois foram levar ela lá. Então ela chegou lá com a boca aberta, respirando com a boca aberta, né? Isso para um gato é extremamente perigoso, assim. Então é um sinal de alerta muito, muito forte. O gato não respira com a boca aberta como o cachorro, né? E aí primeira coisa que foi feita foi uma sessão do Theta Healing. Foi feita com a tutora e com a gatinha, né? E essa gatinha, no mesmo momento ali, ela já foi tranquilizando, quando ela deitou na mesa ali, foi tranquilizando, a respiração dela foi normalizando, a tutora chorou bastante naquele dia, né? Que foi mexido bastante a questão da morte da filha dela. E aí ela dormiu e saiu daquela sessão tranquila. Numa sessão posterior, que ela voltou novamente com a boquinha aberta, né, com toda essa e ainda mais apática, parecia assim que ela ia desencarnar naquele momento, sabe? Aí foi feita uma nova sessão de Theta Healing. Ao final da sessão, ela vomitou alguma coisa, não lembro o que era exatamente, e ela dormiu. E aí ela dormiu e foi dormindo para casa. Aí, a partir daquela sessão, a tutora trazia ela sempre só para manter o equilíbrio dela, porque ela chegava bem, ela saía bem, ela não tinha mais essa questão da asma. Lógico que, reforçando aqui, né, o animal nunca é indicado que pare de tomar os medicamentos, né? Então, tem que tomar os medicamentos e fazer juntamente o tratamento de Theta Healing e outros tratamentos integrativos também, né? E, e aí para ela voltava para lá, então sempre só para fazer uma manutenção, ela fazia sempre um reiki lá no laboratório de integrativo, né? E fazia sessões de acupuntura também. Então foi um caso bem interessante de luto que a gente trabalhou lá. Tanto a mãe da moça também ficou bem melhor, ela estava bem melhor. E a gatinha, assim, ficou super bem, né? Então isso é gratificante. É, porque aí a gatinha fez com que a mãe da moça se trabalhasse, né? Vivesse o luto de uma outra maneira. Fantástico, isso é muito bom. Agora, o que que pode ocasionar um gato ficar furioso e atacar o tutor? Hum. Volta naquela questão lá, Sueli, quando a gente comenta a respeito da irritabilidade, ou ainda dessa agressividade do tutor, né? Porque tem tutores que tem pessoas, né, que são mais agressivas, tem pessoas que são mais sutis. E com o gato, como eu falei antes ali, você não pode querer mandar nele, você não pode gritar com ele, você não pode fazer movimento brusco, ameaçar, Deus o livre, ameaçar com vassoura, com qualquer coisa assim. Então, se acontece uma coisa dessas, o gato com certeza ele vai se irritar. Só que tem algumas posturas do gato que podem ser observadas também. Então, por exemplo, ele pode atacar por ele querer uma presa,
ele pode atacar por achar que ele está sendo ameaçado, ele pode atacar porque ele está com dor, ou ele pode atacar porque ele foi irritado. Então, tem várias posturas que você observa, uma fica com a orelha para trás, outra fica com o rabo ereto, outra a coluna fica mais curva. Então, lógico que na hora do ataque ninguém vai parar para pensar nisso, né? Mas ele pode atacar sim por essa questão. E aquilo que eu tinha comentado lá antes, pode ser também espíritos obsessores, né? Que acabam andando junto com a pessoa. E o gato, ele é sensível, ele é extremamente sensível, ele vê, ele sente, ele é telepata, ele é tudo. Então, ele vai perceber isso no momento que a pessoa entrar no quarto, passar na frente dele. Então, seria mais ou menos por isso, assim, sabe? E como eu falei, sempre tem que falar muito baixo com o gato, sempre tem que fazer movimentos muito leves com ele. Nunca você pode demonstrar o menor tipo de agressividade. Então, estaria ótimo, porque a mulher que é mais assim, para o lado masculino, que é mais, vai ter que usar o lado feminino dela e vai se equilibrar. Agora, a Gilze está falando que o gato mais novo dela teve uma infância muito sofrida e foi muito doente. Quando ela o adotou, falaram que ele era muito medroso. Está com ela há quase 4 anos e se esconde de quase todas as pessoas, menos do de casa. Aham. E do casal dos vizinhos. Ele é louco pelo rapaz. Às vezes ele sabe quando o rapaz está chegando do trabalho. Ela diz que é muito interessante isso. Uhum. Eles têm esse sexto sentido de percepção, né? Mais aguçado do que os cães, como eu falei. Então, o cão, ele é muito suscetível àquilo que você quer que ele faça. E o gato, ele tá despertado para essa sensação. Não é à toa que as bruxas, né, da antiguidade utilizavam o gato como um guardião, como, né, porque eles espantavam realmente as energias ruins, elas sabiam com quem eles estavam lidando. Então, não é que os gatos atraíam coisa ruim, né? Mas eles sabiam transmutar, eles sabiam perceber exatamente isso que ela comentou aí, né? Então, percebeu que o outro está chegando, percebe, acaba percebendo mesmo, a distância. Agora me diz uma coisa, eu sei que há pessoas que de idade que têm familiares que querem que essas pessoas de idade adotem um gatinho. Como Uhum. é que você vê essa questão da adoção de animais, principalmente de gatos? Eu acho que essa questão de adoção tem que partir da pessoa, tá? Porque acontece muito de alguém dar um gato para alguém, alguém dar um cachorro mesmo, né? Dar um animal para alguém de presente. Pode ser às vezes que essa pessoa não esteja preparada, ou não queira, né? Então, o ideal é que essa pessoa desperte para isso. Nesse caso, que nem você falou, um idoso, o idoso, às vezes, ele até pode já ter tido uma experiência na vida, né, com um outro animal, com outro gatinho. Então, ele pode realmente despertar essa ideia de querer. Mas por que eu falo isso, Sueli? Porque ocorre muito abandono de animal, porque a pessoa ganha animal, sabe? Então, não é legal que você dê se a pessoa não quer. E aí, além de tudo, vai gerar um conflito interno, o animal vai sentir, o psicológico dele vai ficar extremamente afetado. Então, em defesa dos animais, eu acho que a pessoa tem que querer, porque senão esse animal pode vir a ser abandonado. E E no até caso, agredido, né? Porque no outro dia tinha uma artista da televisão que estava com processo em cima dela, porque ela tinha adotado 2 cães, parece, e no final ela estava batendo nos animais, porque ela disse que não estava aguentando mais, né? nossa, Então não dá para fazer realmente isso. Agora eu então, tenho uma outra pessoa que disse o seguinte: um dos meus gatos é o contrário do da Gilze. Hoje ele se esfrega e vira a barriga para qualquer pessoa que vem até ele. Todos os. então, mas acontece também, né? Tem os gatinhos que são mais, que nem eu falei ali, depende da raça, depende
do trauma também do animal, né? Porque é como uma pessoa traumatizada, ela age de uma maneira, uma pessoa que não tem trauma, ela age de outra maneira, né? E os gatos também são assim. Tem esses gatos que são mais dados, né? E tem os gatos que são mais ariscos por qualquer razão, qualquer razão. Inclusive a influência do tutor também, né? O tutor é mais arredio, o tutor é mais medroso, o tutor é quieto, é depressivo, né? E o gato também vai apresentar essa questão, com certeza. E você já ouviu dizer que os animais, principalmente os gatos, têm 7 corpos? Ou melhor, até Ah, 7 vidas, né? das sete vidas eu não sei, mas os sete corpos são aqueles corpos energéticos, né, que eu estava comentando ali um pouco antes. Então, esses corpos, eles fazem. Nós também temos, os cães, todos os animais têm. São corpos energéticos que estão ao nosso redor aqui, porque o que, que eles fazem? Como nosso corpo físico, ele é regido por essa energia, né? Nós recebemos muita influência externa de energias, de ondas, né? Ondas eletromagnéticas, inclusive. E esses corpos, eles estão filtrando essas energias para chegar no nosso corpo físico. E cada um representa uma coisa. Então, um é o causal, o outro é o mental, o outro é do registro acástico. Cada corpo ele está representando uma coisa no nosso ao nosso redor aqui. Então ele filtra toda essa energia que chega no nosso corpo. Se nós não tivéssemos esses corpos, nós não conseguiríamos viver com o nosso corpo físico. Então, se você pensar, por exemplo, na onda do celular, a onda eletromagnética que está passando por aqui, né, o tempo todo. Imagina se nós não tivéssemos essa proteção, o nosso corpo físico não ia suportar. Então, os animais todos têm esses corpos, que são chamados de corpos porque eles são camadas energéticas, né? Então, é tudo vibracional. E eles fazendo essa função de proteção, então é aquela questão que eu estava falando lá antes. Quando há um desequilíbrio em qualquer uma dessas camadas, um desequilíbrio energético por um medo, ou por exemplo, você ficou com o mental fixado lá numa situação e aquela situação te prende a um medo, né? Então esse corpo ele vai estar fragilizado e essa fragilização desse corpo energético está trazendo para o teu corpo físico um sintoma, né? Ou no caso dos animais, um sinal clínico. Então, esse corpo ele vai proteger. Por isso que é importante que seja tratado essa parte quântica, né? Com essas técnicas quânticas, que você trata o corpo energético e, consequentemente, vai tratar o corpo físico. Obviamente que o medicamento que nós compramos na farmácia, que nós tomamos, ele está tratando o meu corpo físico, mas se eu não tratar o meu corpo energético, ele vai continuar causando injúrias no meu corpo físico, ele vai continuar causando, porque a causa não foi resolvida, né? Então, o tratamento energético dos animais é assim como o nosso também. Trata-se todos Então, olha só, é interessante agora nós falarmos o seguinte, a Eliette está falando aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, que agora entrou um monte de coisas. Tem como fazer algo para limpar a energia dos gatos, para não sobrecarregá-los tanto? E no caso dos cães, a casa é rodeada de gatos que invadem o telhado dela e ficam onde ela está, seja na sala, no quarto, na cozinha, até no banheiro já ficaram, para limpar a energia. Bom, se a Eliette já fez o Theta Healing, para quem não sabe, vamos repetir um pouquinho. Theta Healing. Healing cura. Theta energia da onda cerebral teta, e que significa alma. Então, o que é que o universo está fazendo? Está mostrando que precisa limpar alguma coisa nessa pessoa, né? E que o gato, por ter muita energia, ele se aproxima, por ele ter muito prana, ele se aproxima para ajudar a pessoa, né? Agora,
se a pessoa pode, se não conhece o Theta Healing, pode trabalhar, fazer orações, fazer uma mudança de energia mental, sair do campo das reclamações, das raivas, que já vai mudar bastante a energia dela. O animal, todos os animais vão ficar mais tranquilos, né? Se é do Theta, vai fazer limpeza de ataques psíquicos, ganchos psíquicos, espíritos caídos, espíritos errantes, fragmentos de alma. Então, por que eu estou falando isso? Porque se alguém tiver interesse, tem o site www.frequenciateta.com.br, que você pode saber mais do Theta Healing, né? E se você tem animal, se você quiser fazer um curso, você pode entrar em contato comigo. E se tem um animal e quiser fazer uma sessão com a Caroline, aí tem que entrar no que terapias, né? Que é para conseguir isso. Mas a limpeza da casa, da energia, pode passar um aroma. Tem um aroma de laranja, pode deixar as casquinhas de laranja no álcool, tampadinho, depois deixar em alguns lugares da casa que não atrapalhe os animais, é bom, acalma, né? Porque incenso animal não gosta, porque é muito forte, faz mal para eles, né? Para o olfato deles. Não é bom para o humano, quanto mais para eles. O aroma de Estão lavanda... perguntando, agora eu vou perguntar a você. Eu, aqui em casa, eu passo pano com anil, mas pode passar pano com anil pela casa? Pode, não. O anil ele não é um produto forte, né? Não tem. Não é, né? Não tem cheiro. Não tem nada assim. Não tem Não tem. cheiro, então dá bem. Ele é um modificador energético, sim. Limpa Sueli, toda a parte da energia sutil, né? Agora isso. me diz uma coisa, quem adota um animal, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter imediatamente com esse animal, principalmente se ela tiver idosos ou criança em casa? Bom, vai ter que, assim, a pessoa vai ter que estar mais tempo junto, né? No caso de pais com crianças, o ideal é que ela esteja junto para estar ensinando essa criança a lidar com o animal, para estar entendendo que aquilo ali é uma vida e não é um brinquedo, né? Porque acontece muito, muito assim na rotina da veterinária, animais chegarem politraumatizados por crianças que jogam na parede, pisam em cima, caem em cima, e até trauma crânioencefálico. É bem triste, porque os Nossa, pais acham que dando um animal, um gato, né, porque é fofinho, porque é bonitinho, a criança vai entender que aquilo ali é um animal. Então não é assim, ainda mais quando dá para a criança passar o tempo, é uma criança superativa, e aí ela faz o que ela quiser com o animal, o pai pega, vai trabalhar, o pai e a mãe saem de casa, né? E aí não é bem assim. Então, são cuidados que devem ser tomados a partir do momento que o pai e a mãe têm a consciência de que o animal deve ser respeitado e tem toda essa questão, ele tem que ficar em cima até que a criança tenha consciência de que é um animal e não um brinquedo. Então, eu acho até que deveria existir uma certa idade para a criança receber um animal, né? Mas, enfim, faz parte dessa questão. E o idoso, né, ele já tem mais uma vida mais pacata. Até você me perguntou ali a questão do idoso, né? É bem legal o gato para idoso porque ele tá com um animal que realmente tem essa questão da independência. Ele vai lá, põe a comidinha, põe a água para ele, né? Ele faz o cocô, xixi dele lá, troca a areia uma vez por dia. E para pessoas também que querem fazer uma meditação, o ato simplesmente de você estar observando um gato brincar, ou um gato dormir, um gato simplesmente ele estar comendo já é um ato meditativo, porque tomando água, então, nossa, você fica olhando assim,
realmente você cresce muito com a parte comportamental dos gatos. Então você também cria uma certa satisfação, porque você começa a entender como que você pode ser tão independente quanto um gato, ou tão dono de si, né? A tua autoestima aumenta também. E no caso de pessoas que estão só, que se encontram só, é interessante também porque muitas vezes ela precisa ter essa sensação de que ela pode cuidar de alguém, né? Então, isso faz bem pro ego da pessoa. Saber que ela pode cuidar de alguém ou de algum animal, que aquele animal depende dela. Então, para ela vai fazer bem porque ela vai perceber que ela consegue fazer aquilo, além da companhia, além do carinho que eles dão. Então, é super indicado nesses casos, né? Aí, no caso da criança ali, é um pouquinho mais tomar esse cuidado aí, porque é muito triste quando acontece esses acidentes, sabe? E até ruim para a própria criança depois perceber o que ela fez, né? Eu achei muito Claro. interessante essa do não ser um brinquedo, o animal não ser um brinquedo. Isso é muito importante, porque eu Com acho que certeza. nós não podemos ser brinquedo de ninguém nos Sim. relacionamentos e nem os animais, né? Então é uma boa hashtag para a gente dizer a hashtag sem brincadeiras com animais e pessoas, né? Porque não dá para a gente viver nessa brincadeira. Tem uma vida, é hashtag respeito à vida, né? Agora, qual Sim. é a raça do gato que você considera que é boa para uma criança? Para criança teria que ser um gato assim mais calmo, mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, o SRD, né, que é o sem raça definida, sempre é bom. Porque ele é um gatinho que está num abrigo, que foi abandonado, ele sempre vai ser bom, porque primeiro que você vai estar adotando, né? Então a adoção de animais hoje ela tem que ser mais valorizada, porque tem muitos animais para adoção. Mas se a gente for falar em raça, tem a raça persa, que é um gato mais tranquilo, ele é muito pacato, né? Ele é muito quieto, ele come e dorme, mas brinca também. A única questão negativa, vamos dizer assim, é que ele é um gato que desenvolve muito cálculo renal, então ele tem muito problema renal. Mas enfim, também não vamos generalizar, né? Tem os que não sofrem também. Mas é uma questão a pensar, né? Se a pessoa vai comprar um gato persa, pensar nessa questão. E o outro animal é o ragdoll. A outra raça é o ragdoll, que é também um gato muito tranquilo, muito pacato. Ele é bem, além de ser lindo, né? Então, para crianças, são raças boas. Tem aqui a VetMec Diagnóstico, nunca compre animal, concordo plenamente, porque Sim, essa história de compra de animal virou comércio e os bichos não são comércio, com não certeza. são produtos do comércio. Então aí a hashtag respeito aos seres é fantástico, gostei. Hashtag respeito aos seres. O tomba-lata é o melhor. Eu sabia de tomba-lata para cachorro, porque é a minha raça preferida. Eu acho que o tomba-lata é o mais inteligente que tem. Não sabia que para o animal também, gato também era o tomba-lata. Não, com certeza. Eles são demais. Bom, Carolina, então, para alguém marcar com você, Aham. como é que essa pessoa poderia marcar? Ela pode falar comigo através do Instagram, Carol Klug. Aí tem o Instagram das terapias, que é Ti se escreve com QI, underline, terapias integrativas. Então, um desses dois pode falar comigo, né? E aí a gente conversa a respeito do que é, né? Para daí nós chegarmos a uma conclusão do que fazer, o que é melhor fazer. Isso é ótimo. E olha, para saber entrar em contato comigo, você pode entrar lá na bio
e pode, se quiser fazer curso, reciclar curso, pode fazer com o frequenciateta.com.br. Adiciona aí o teu contato, Caroline, por favor. Aí Como é que embaixo, é? o seu daqui terapia. Deixa eu pedir para minha assessora aqui. Ela já está colocando aí. Olha, a próxima segunda-feira a live será com a Ivani Terezinha. Como os pensamentos levam a dores recorrentes e o Theta Healing também, como pode liberar esses pensamentos que levam a dores recorrentes. E o próximo curso Theta Healing será de 11 a 14 de março. Então, quem quiser fazer o DNA1, conhecer mais sobre esta técnica, é de 11 a 14 de março. PetMac está um barato, você também, ajudando bastante. E se tiverem mais alguma pergunta, só coloquem aí para a gente ir completando. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer sobre gatinhos para a Caroline? Então, gente, vamos aproveitar para encerrar a nossa conversa. Laci batendo palminhas, amando todos os temas das lives. Vamos encerrar fechando os olhos, inspirando, retendo, expirando. Se tiver com os bichinhos, deixe os bichinhos aí perto, inspirando, retendo, expirando. E se você permitir aprender, entender segundo o conceito da fonte criadora, o que é respeito, o que é respeitar os seres, animais e humanos, vegetais, o que é aceitação, o que é clareza e amor sem condições. Respira, deixe que essa energia desça lá do infinito, vá se aproximando do alto da sua cabeça, e que você possa agora sentir as suas células se religarem com essa energia e você sentir que essa energia sempre esteve, estará aí em você. E que você pode, ao inspirar, sem medo, sem dúvida, sem descrença, sem presente, passado e futuro, estando simplesmente respirando em contato com seu umbigo e seu coração e a sua mente lá no infinito, das infinitas possibilidades, do amor sem condições, você pode fazer contato celular, molecular, com essas energias puras e sentir agora uma mudança dentro de você, através da inspiração e da expiração, com os olhos fechados. Você pode soltar a boca, deixando o ar sair, todo esse ar que estava aí reprimido, contido. E sentir um estado de presença do que é respeito, respeitar-se, que é o verdadeiro discernimento quando nós estamos em nós, sem tomarmos partido nem para o lado direito nem o esquerdo, nem paterno nem materno, mas na união dos nossos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, nossos lados corporais, direito e esquerdo,
de todas as famílias paternas e maternas em nós, pelo nosso DNA. E ao inspirar, nós sentimos que nós é que estamos com as escolhas na mão. As nossas escolhas são nossas. E as mudanças são nossas. A evolução é nossa, seja física, mental, emocional, espiritual. Quando decidimos olhar para nós a partir do nosso coração, do nosso umbigo, de luz, divinos, em contato com o infinito, num estado de presença, de se sentir dentro deste corpo físico como um ser espiritual de luz em expansão sempre. Vamos expandindo agora por nós, por todo o nosso ambiente, por toda a nossa aura, por toda a nossa cidade, o Brasil, planeta Terra, essa conexão de amor sem condições, de respeito, de clareza, de estar no momento presente, fazendo escolhas claras, de muito amor, de muita luz. Gratidão a cada ser de luz aqui presente, gratidão, Caroline, gratidão a todo o pessoal da medicina veterinária, a todos que atendem, a todos que cuidam, tutores também dos animais com amor, com respeito, a todos que se respeitam e respeitam o próximo, inclusive os animais. Gratidão a todos vocês. Ângela, dentista, muito bom também. Ela disse que o gatão dela agradece. Então, Caroline, agora é você a se despedir. Gratidão profunda a você pelos seus ensinamentos estarem sendo repassados. Imagina, eu que agradeço, Sueli, agradeço a todos que estavam aqui, que espero ter conseguido passar alguma coisa, né, do conhecimento do Theta Healing para os gatos, para os tutores, para todos que realmente estiveram aqui. Agradeço muito, muito mesmo, e agradeço você, Sueli, pela oportunidade mais uma vez. Gratidão. Grande beijo a todos. Tchau. Tudo de bom, até segunda que vem, 19h15, com as doenças recorrentes e como curá-las também ou minorá-las através do Theta Healing. Bye, bye!